Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou listar os 6 principais motivos que podem levar o MEI a ser desenquadrado. Então fica comigo porque esse vídeo ele pode te ajudar a evitar vários transtornos quando o MEI ele é desenquadrado por ofício. Ou seja, quando isso acontece sem o consentimento do empresário por conta aí de alguma irregularidade que porventura possa ter acontecido, beleza? Então se esse assunto é do teu interesse, já dá aquele like especial nesse vídeo que é para ele chegar mais longe e também já confere se tu já está inscrito aqui no canal, que é para acompanhar mais conteúdos como esse. E uma novidade que eu estou trazendo agora nos meus vídeos é que pela demanda aí do pessoal nos comentários, a gente criou agora um grupo que é para assessorar empresários de todo o Brasil. Então se tu tem algum problema, tá com alguma dificuldade em relação ao teu MEI, em relação à tua empresa, imposto de renda ou demais assuntos aí relacionados ao mundo do empreendedorismo, eu vou deixar um link tanto na descrição desse vídeo quanto fixado também nos comentários para te entrar lá no grupo do Telegram. Aí tu vai ter o meu contato, tu pode me chamar que eu vou te dar uma ajuda aí personalizada e individual, beleza? Então bora pro conteúdo. E o primeiro item da lista dos motivos que podem levar aí o MEI ao desenquadramento é o faturamento. Não necessariamente que faturar além do limite estabelecido para o MEI seja uma coisa ruim, mas o que acontece na maioria dos casos é que os empresários eles não sabem, eles não têm noção do que acontece caso o MEI ele ultrapasse esse faturamento. Então ele não tem ideia das consequências ou então das novas obrigações que o seu CNPJ ele vai estar sujeito após o dia do desenquadramento. Resumidamente, o MEI ele pode faturar então R$81 mil por ano, lembrando que esse faturamento ele é proporcional aos meses que o MEI está em atividade no primeiro ano, aí, no ano de criação desse MEI. Então, se tu tem alguma dúvida em relação tanto ao limite de faturamento proporcional no primeiro ano, ou então o que acontece quando o MEI ele é desenquadrado por excesso de faturamento, vou deixar um cardzinho aqui nesse vídeo, também vou deixar na descrição, corre lá porque eu fiz um vídeo especial e específico falando exatamente sobre isso, beleza? Então o nosso primeiro tópico é esse, vai lá, confere o vídeo e bora para o segundo item da nossa lista então. O segundo item da nossa lista de motivos então que levam o MEI a ser desenquadrado é quando o MEI ele ultrapassa o limite de compras. Isso mesmo, apesar de muitos microempreendedores não terem esse conhecimento, o MEI também tem um limite de compras, que é de até 80% do valor aí bruto de suas receitas. Fazendo um cálculo rápido, se o limite de faturamento normal é de R$81 mil, logo 80% desse valor, ou seja, o limite de compras é de R$64.800 por ano. Muito importante destacar nesse item que assim como existe um faturamento proporcional no primeiro ano da atividade do MEI em relação aos meses que esse MEI ele ficou ativo, quando esse limite de faturamento então ele for proporcional, lembrando então que o limite de compras ele também vai ser proporcional, porque ele está atrelado ao limite de faturamento, ou seja, 80% do limite de faturamento. Logo, se esse limite de faturamento ele é proporcional, limite de compras também é proporcional. Caso tu queira entender um pouco mais sobre esse limite de compras, também vou deixar um card aqui nesse vídeo, vou deixar também o link na descrição. Dá uma olhada lá porque também tem um vídeo exclusivo falando sobre limite proporcional de faturamento e limite de compras, beleza? E o terceiro item da nossa lista diz respeito então à contratação de empregados pelo MEI. Por lei, o MEI ele pode contratar então somente um funcionário e o que muita gente não sabe é que além desse limite de poder contratar apenas um funcionário, o salário dele ele tem que ser então no máximo um salário mínimo vigente ou então o piso da categoria. Caso o microempreendedor então precise fazer uma segunda contratação ou então registrar um valor lá na carteira do funcionário, cujo salário ele for maior então que o piso da categoria, obrigatoriamente o MEI ele precisa solicitar o seu desenquadramento e optar aí por outro regime de tributação. E o quarto item da nossa lista que leva então o microempreendedor individual ele ser desenquadrado diz respeito ao ramo de atividade exercido pela empresa. Muita atenção então aqui nesse item porque já aconteceu diversas vezes aqui no escritório de atender então clientes que tiveram seu desenquadramento efetuado por ofício e nem ao menos ficaram sabendo na época. Acontece que quando você vai criar o seu MEI, aparece lá para selecionar as atividades que você vai exercer no seu negócio.
todas aquelas atividades que aparecem lá, elas são autorizadas, ou seja, você não tem como errar o cadastro nesse momento, ou seja, selecionar uma atividade que não seja permitida pelo MEI. Mas olha só o que pode acontecer. Em algum momento, depois de você ter registrado o seu MEI, o governo ele pode simplesmente retirar uma daquelas atividades que antes eram permitidas e torná-la então impeditiva aí para a opção pelo MEI. Então o que acontece é que você não acompanhar a legislação, se você não efetuar uma alteração lá do seu MEI e retirar do seu CNPJ essa atividade que deixou de ser permitida, o seu MEI ele vai ser desenquadrado depois de um tempo, beleza? Então é isso que acontece. A partir do momento que o MEI ele é desenquadrado, então por ofício, essa empresa ela passa a ter diversas outras obrigações que não tinha antes como MEI e pode se passar aí alguns anos, inclusive, até que o empreendedor ele perceba que tem acontecido o desenquadramento. Então, ao consultar o CNPJ, a gente já vai ver lá vários anos dessas obrigações novas, então, já em atraso, que quando a gente for regularizar, vão gerar aí diversas multas, certo? Então a dica aqui nesse momento é acompanhar a legislação ou então contar aí com o apoio de um escritório para que mantenha aí o seu registro sempre atualizado e faça as devidas alterações e cumpra aí as exigências exigidas pelo governo, beleza? Caso você verifique aí que tenha necessidade de fazer algum tipo de alteração no seu MEI, eu vou deixar um vídeo aqui no card, então onde eu explico passo a passo como realizar esse procedimento de alteração diretamente lá no site do microempreendedor individual. Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Se precisar fazer uma alteração, confere esse vídeo que eu expliquei bem direitinho como faz. Quinto item da nossa lista, ter débitos atrasados, ou seja, esquecer de pagar ou não conseguir pagar aí o seu boleto mensal do MEI. Pode acontecer então que o seu MEI ele seja desenquadrado por esse motivo. Recentemente a Receita Federal inclusive anunciou que estaria dando um prazo aí para quem tivesse débitos em atraso referente às parcelas mensais do MEI, para que então regularizasse esses atrasados sob pena então de a Receita estar enviando esses débitos para cobrança em dívida ativa. Significa que a partir desse momento esses débitos eles seriam cobrados então pela Justiça e entre outras coisas aí que poderiam acontecer, o MEI ele poderia ter o seu desenquadramento por ofício ou até mesmo o cancelamento do CNPJ, caso então não regularizasse esses débitos em atraso. Então se tu tem parcelas em atraso, eu vou deixar um card aqui no vídeo, também vou deixar na descrição um link então para um vídeo onde eu ensino passo a passo como fazer um parcelamento desses débitos, tá? E esse parcelamento ele é muito bom porque ele tem uma parcela muito baixa, ou seja, em torno de R$50 por mês tu consegue parcelar todos os débitos que estão em atraso e com isso tu consegue evitar aí que tu tem o desenquadramento do teu MEI e até mesmo o cancelamento aí do teu CNPJ por conta desses débitos, beleza? O sexto e último item da nossa lista, então, são as obrigações em atraso. Primeiramente, para a gente esclarecer, então, obrigações são informações que a Receita Federal cobra aí do microempreendedor para que sejam enviados de tempos em tempos para que a Receita consiga, então, acompanhar a situação aí do negócio. No caso do MEI, a obrigação aí que esse tipo de empresa tem é enviar todos os anos para a Receita Federal quanto a empresa faturou no ano que passou e, além disso, a empresa ainda precisa informar se teve ou não funcionário naquele período. Deixar de transmitir essa declaração, então, todos os anos pode ocasionar, então, o desenquadramento do MEI, além de multas, é claro, e também pode ocasionar o cancelamento ou então esse CNPJ ele pode ficar inapto até que o MEI regularize então essas declarações em atraso. Se tu tem alguma declaração anual em atraso, fica tranquilo, porque eu tenho um vídeo aqui no canal explicando também um passo a passo de como enviar essa declaração. Vou deixar um card aqui também e o link na descrição desse vídeo. Como vocês perceberam então, apesar de ser muito simples aí a formalização como MEI, ou seja, o cadastro lá, a emissão do CNPJ no site do governo, existem vários fatores aí que podem complicar, digamos assim,
a vida do empreendedor. Então, se mesmo depois de ter consumido esse conteúdo aqui no nosso canal, de ver todos os vídeos lá que a gente tem referente às nossas orientações, se mesmo assim tu precisar de algum tipo de ajuda especializada e personalizada, como eu disse lá no início, eu vou deixar um link onde a gente criou aqui no escritório um grupo no Telegram, onde a gente vai receber aí os empresários que precisam então de um suporte. Chegando lá no grupo, vai ter uma mensagem onde vocês vão conseguir entrar em contato diretamente comigo e a gente com certeza vai conseguir resolver juntos aí qualquer tipo de dificuldade que vocês estejam tendo aí com o CNPJ, com a empresa de vocês, beleza? Espero que tenham gostado então de mais esse vídeo, onde a gente esclareceu então algumas dúvidas referente ao que pode ocasionar aí o desenquadramento do MEI, e qualquer coisa deixa nos comentários lá tua crítica, tua sugestão, tua dúvida. Se precisar, entra lá no grupo do Telegram, me chama que eu vou conseguir te ajudar, beleza? Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.